Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Kazu. Olá! E com o Thiago. Oi! Hoje nós vamos falar sobre maquetes. Vamos lá! Teus olhos brilham de manhã. Feliz a tarde voa para o mar. Pessoal, e antes da gente ir pro episódio, tem só alguns recadinhos aqui. A gente tem uma novidade aí, né, Gabriel? Sim, agora a gente está também no Amazon Music, que é o serviço de streaming de música da Amazon, né? Então você que tem Alexa em casa, pode mandar aí. Alô, Alexa, toca o Arquipapo. Então é isso, tem mais um canal para você ouvir a gente. Lembrando que a gente tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Castbox. A gente também tá colocando todos os episódios lá no YouTube. Então, se você também quiser acompanhar lá, não tem vídeo, né? É só áudio, mas tem muita gente que gosta de acompanhar e tá comentando lá também no nosso canal do YouTube. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo e-mail, que é o contato@arquipapo.com.br, e também pelas nossas redes sociais no @arquipapo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lembrando que a gente tem um grupo fechado do Arquipapo no Facebook, então se você quiser participar desse grupo, pede autorização que a gente libera a sua entrada lá. E se você quiser contribuir com o Arquipapo, a gente tem planos de contribuições mensais lá no PicPay. É só procurar pelo @arquipapo. E contribuindo com a gente no PicPay, você tem direito ao acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente também acaba postando as notícias da quinzena, né? Que a gente posta de maneira exclusiva para esse grupo, e também mensalmente a gente faz sorteios de brindes, de livros, né, para esses contribuintes. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos ao episódio. Sem o Gabriel, né? Só com... É isso Sim. aí. Tchau, Gabriel. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Então, o Thiago Mas, o arquiteto, na verdade ele tem um longo currículo aqui, eu vou falar um pouco dele. Então, o Thiago, ele é mestre em Advanced Architectural Design, olha só o inglês. Ele tem honras na Columbia University, em Nova York. Ele é formado em arquitetura também pela Federal do Paraná, assim como a gente, e em engenharia civil na UTFPR. Então, a gente já pode ter preconceito, porque o Thiago também é engenheiro. Putz! Olha só. Fez mestrado fora, ele também trabalhou em alguns escritórios no exterior, então eu vou citar aqui o Royal Institute of Technology, tá certo isso, Thiago? Depois você me corrige. No OMA e no ORCAC. E hoje ele é também professor na PUC de Joinville, de Projeto Arquitetônico e Teoria da Arquitetura. Foi muito resumido isso, Thiago? Não, foi ótimo. Sobre o que a gente vai falar hoje, tem também bastante envolvimento alguns tempos, assim, com alguns cursos e workshops que eu fiz. Mas muito obrigado pelo convite. Então, na verdade, a gente que agradece a participação. A gente tem aqui na nossa pauta aqui do Arquipapo para tratar de vários assuntos que são na faculdade, né? Várias experiências que a gente precisa. Apesar que maquete não é só na faculdade que a gente faz, ou é isso que a gente vai desmistificar hoje aqui no episódio, não sei. Mas era importante para a gente trazer alguém que tem essa experiência, tanto profissional quanto acadêmica, nessa parte de produção de maquete. Então, aí estamos. Hoje, então, estou entre Thiagos. Pode falar isso, Kazu? Pode, não sei, olha só, revelando aí. Não sei o que o Kazu acha disso, mas vamos lá. Thiago, obrigado pela presença. Realmente, assim, a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão da maquete, né? Seja a maquete física, a maquete digital, talvez, né? E como que essas ferramentas, né, podem auxiliar tanto o estudante de arquitetura, quanto o profissional, quanto na conversa com o cliente, né? Então, acho que a maquete, ela tem um papel super importante, assim. E eu acho legal, assim, porque a maquete, ela sempre gera um certo fascínio, né, nas pessoas, assim. Quando a gente estava pensando sobre esse episódio, essa coisa de ver miniaturas, né, de você ter, sei lá, o Lego, né, ou o Ferrorama, Autorama, sabe essas coisas que instigam a gente também a mexer com as mãos ali, né, ver essas miniaturas, esses pequenos objetos, assim, parece que instigam bastante a gente, né. E aí eu não sei, Thiago, eu acho que também, para a gente conversar um pouco sobre a maquete, a gente pensou talvez fazer um resgate até um pouco histórico, né, sobre como é que é essa utilização da maquete durante a história, né? Nos primórdios ali, digamos, da arquitetura, como é que ela começou a se inserir. Uma coisa interessante, talvez a gente começar a pensar a maquete não como aquele trabalho da escola, né, que a gente entrega para o professor, mas isso que você falou, Kazu, de
a maquete pode ser aquele Lego que a gente brincava quando era criança, ou o forte que você fazia para se esconder embaixo na 1:2, né? São várias Boa. escalas, assim. Então, eu acho que todo mundo, cara, arquiteto ou não, já fez uma maquete, Isso é né? verdade. E aí a gente fala, pô, vou ter que fazer uma maquete, daí daquele medo, aquela preguiça, né? A memória de cortar o dedão, assim, mas... Sangue na prancheta, né? Ai, colar o pô, cara, dedo! E eu acho assim, se a gente olhar, tudo que é uma versão menorzinha pode ser uma maquete, né? O campo se amplia muito, assim. Então, acho que isso é talvez a primeira visão mais bacana, assim. E daí, entrando na história, a gente poderia incluir, por exemplo, as primeiras maquetes que surgiram com a arquitetura, né? Lá no Renascimento, que junto com o desenho, com a invenção do desenho, a invenção do arquiteto que não é mais o mestre construtor, né? Então a maquete começa a se tornar uma representação, um modo de ajudar o pessoal na obra, de ajudar o cliente a entender, né? Acho que são esses pequenos pontos assim que a gente pode tratar. E voltando isso lá para o início, né? Então você vai no Museu de História Natural, por exemplo, que você pega nas primeiras civilizações, os caras faziam lá uma tendinha, faziam uma casinha para mostrar como até um objeto assim super artístico e religioso e muitas vezes de presente, né, para um vilarejo, assim, eles entregavam esses presentes como uma lembrança, né, dessa nossa região, dessa nossa história. Então essas maquetes, elas são pequenos prédios, pequenas ideias arquitetônicas, né, que eram construídas ali de madeira, de cerâmica, né, muito ligado com a história da civilização, a história da construção. É esse fascínio de fazer entender as coisas na sua mão, né? Na palma da sua mão, sentimento de gigante, assim. De conseguir olhar o todo, né? Porque você está olhando uma casa, você está vendo uma fachada, mas você não está necessariamente entendendo o que tem atrás e se eu olhar de cima, do lado e girar rapidinho. Então, tem todo um simbolismo, assim, né? Que a maquete te possibilita. E isso vai desde a questão muito mais simbólica, conceitual, até talvez a maquete mais técnica que te ajuda a resolver um problema, né? Como, por exemplo, no Renascimento, que começou a se usar a maquete como protótipos para testar técnicas construtivas, né? Então, você fazer os arcos ou fazer o domo lá, o Brunelleschi, né? Como a gente pode comentar, tinha os desenhos, mas tinha aquele negócio do Renascimento do artista também esculpir ou tentar montar como um marceneiro ali, como vai pregar, parafusar as coisas e como isso fica. E a maquete não era daí só uma representação, mas também era um pedacinho do prédio que eu estou resolvendo, né, talvez menor, mas eu estou resolvendo um problema que vai me dar dor de cabeça amanhã, né? Então ela serve também como uma função prática. É a solução construtiva em si, né? E daí isso entra nesse ponto, assim, as várias funções, né? As várias imagens dessa maquete. Ela é para vender uma ideia, mas ela também é para dar uma solução construtiva, para você testar se aquilo vai funcionar, vai ficar de pé ou não. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais mágica, assim, né? Porque eu não preciso construir um prédio. Eu posso fazer ele, daí eu tenho certeza que vai dar certo, né? Porque é meio tarde demais a hora que você teve que construir e falou, putz, cara, errei na proporção, olha ali, ficou muito feio, caraca. Dá pra tirar aqueles 3 pilares dali? Na trave ali, hein? Tipo, né, então talvez é uma coisa assim, ter uma liberdade, um risco que te ajude, né? Então entra no fazer ali, que é bem interessante. É verdade, que eu tava pensando agora que realmente o objeto construído, né, a construção em si, ela tá numa escala muito maior, tá na mesma escala que a gente, na verdade, mas a proporção dela é maior que o nosso olho consegue, né, ter ali quando você já tá construído. E o fato de você ter uma miniatura na mão, você conseguir enxergar todas as interfaces faz muita diferença, né? Muito, e por isso que, assim, daí a gente começa a falar, tá, mas o que é maquete, né? O que inclui na palavra, no que eu tenho que fazer da maquete?
às vezes você vai ter que perder muito tempo construindo os predinhos do entorno, porque é o único jeito de você ter a noção do alinhamento de uma fachada, de uma visual que vai dar lá para uma montanha, alguma coisa assim, é aquela cena de você, né, construir o topográfico, o vizinho, e se ajoelha ali para olhar embaixo, né, pela mesa, para tentar entrar na maquete e ver o que tem atrás, que é uma visão que talvez um desenho não consiga te suprir, né? E você ter essa tridimensionalidade, assim, fica mais interessante. Sim. E até eu tava pensando, assim, que a gente pode ter a maquete, aquela clássica de venda, de stand de venda, né? Que seria aquela maquete toda detalhada, com os materiais, com a vegetação e tal, que é aquela que você vai ver, sei lá, no shopping para vender tal prédio, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro das maquetes, né, e principalmente quando a gente pensa para os estudantes e para o arquiteto, existem outras também, né, que é existe a maquete mais não tão refinada quanto essa do shopping para venda, mas tem a maquete que você quer apresentar para o cliente, né, em que ele possa ali manipular, ver a casa, ver o prédio, e aí ter essas sensações, essas diferentes vistas que você comentou. E, ao mesmo tempo, eu acho que também existe uma outra maquete, que é essa maquete que o arquiteto faz para ele mesmo, né? Como uma ideia de estudo para ele entender a própria volumetria, né? Ou, enfim, as relações com o entorno, né? Mas é aquela maquete que ele faz para ele mesmo. Ele não está preocupado em mostrar aquela maquete super bem acabada, né? Mas é um exercício ali de entender, né, as possibilidades da construção, da volumetria, das relações, mas de uma maneira super, até, entre aspas, feia, assim, né, mas muito no sentido do croquis, né, da ideia dessa realização mais rápida, né. Feia é tua, Kazu. A minha é linda. É verdade, eu falo por mim, assim. Eu acho que essa ideia de assim, o que é a maquete, ou até que ponto ela é para uma coisa ou para outra, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz, ou se deveria fazer em qualquer desenho, texto, maquete que um arquiteto produza, seria qual é a mensagem, né? Exato. E eu acho que entra assim, fazendo um parênteses, a gente está conversando sobre maquetes, também é fazer arquitetura. Né? Então, o áudio aqui que o pessoal está só ouvindo, também, eu tô tentando imaginar um espaço, estou tentando imaginar uma relação entre as pessoas, como esse processo se dá. Então, a gente precisa de algumas estratégias, vamos dizer, para conversar pelo áudio, pelo desenho e pela maquete. Né? Então, fazer essa maquete que ela é super detalhada, com bonequinho na piscina, com arvorezinha, é um jeito, talvez, de você conquistar alguém pela criação dessa imagem real, né? Tipo, eu me sinto nesse lugar, eu poderia ser esse bonequinho aqui, né? 50 vezes menor, 100 vezes menor, e eu ia ser feliz nessa sacada com esse churrasquinho que eu tô fazendo, né? Da maquete do shopping. Porque aí entra isso, eu tenho certeza que as pessoas que olham essa maquete lá no shopping, elas não estão necessariamente analisando a estrutura e o acabamento do material, né, conceito arquitetônico. A primeira coisa é assim, eu poderia ser essa pessoa, né? Eu seria feliz entrando aqui com o meu carrinho e indo nessa piscininha. Então, essa é a primeira mensagem, né? E depois você vai analisar. Então, eu acho que quando você tem esse princípio para você ligar o teu prédio com a tua ideia, né? Para uma pessoa que quer ver isso, essa é uma estratégia super positiva, né? Vamos fazer uma coisa o mais perfeito, entre aspas, que você se encontre aqui. Mas se a tua mensagem, por exemplo, cara, eu não sei se essa proporção tá boa, não sei se eu vou impactar o meu vizinho. Então, talvez você não precise fazer com que o concreto tenha cara de concreto, né? Exato. Que esse negócio assim, do ficar feio, né? Isso é um tema que eu queria entrar daqui a pouco, assim, mas cara, ela não precisa, sabe, estar retinha, bonita, mas ela tem que estar na proporção e alinhada com o vizinho, porque essa é a minha pergunta, essa é a questão, né? É aquilo que te importa naquele momento, né? Assim. Isso. Como eu vou usar isso para contar a minha história de um jeito melhor, né? E eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou conversando com um outro arquiteto. Eu estou conversando com as vozes na minha cabeça, né?
que é a parte mais legal. Então, eu acho que você conseguir entender assim como você representa cada ideia, cada mensagem para as pessoas que você conversa é o principal. E claro, isso acontece na maquete, acontece no desenho, acontece né, acho que todo mundo que participou de uma reunião sabe que você tem que falar coisas de maneiras diferentes dependendo de quem é a reunião, né? E assim vai. Exato. Uma coisa que é interessante é a gente pensar quem mais usa as maquetes, né? Ou como essas maquetes podem ser feitas não só na arquitetura. E tem um Dan Graham, por exemplo, um artista que eu gosto muito, que ele fazia algumas maquetes como artista mesmo, né? Mas ele fazia maquetes ele tem uma série de casinhas de subúrbio, em que através da maquete que ele coloca lá no museu, né, para você ver como uma escultura, um objeto de arte, você começa a repensar, tipo, pô, essa é uma casa de subúrbio, mas por que a gente mora desse jeito? Por que sabe, questionamentos artísticos, né, sobre o que é o morar, o que é ocupar o espaço dessa maneira que ele trazia. Que do mesmo jeito, eu acho que é legal daí a gente pensar o oposto, né? E se essa minha maquete fosse uma obra de arte? Né? E se essa minha maquete fosse não um prédio pequeno, mas fosse também uma peça que ela tem que ser bonita em si mesmo, ela tem que ter uma mensagem em si mesmo, né? Uhum. E isso é uma coisa que pessoalmente eu gosto muito, porque ela abre uma chance da gente fazer uma maquete que ela vire quase um objeto mesmo, né? Que você olha para ele e fala, cara, isso é muito bonito, né? Tem uma luz, um material que eu usei, e às vezes, sabe, você usa uma pedra para representar o teu volume do prédio. Você não precisa cortar o papel, colar, esperar e parecer que é uma maquete construída por um arquiteto, mas pô, é uma pedra e significa o concreto que o cara vai lá e coloca na obra, sabe? Então, eu acho que a gente pode abrir um outro campo no que a gente faz se a maquete for né, ela é a minha expressão artística, do mesmo jeito que eu faço ilustração para quem gosta de desenhar, do mesmo jeito que, né, colagem, eu vou experimentar diferentes técnicas, materiais, proporções e escalas, coisas mais loucas assim, né? E no fim, a regra tem que ficar bonito, né? Ficou bonito e passou uma mensagem assim que não é um prédio bem pequenininho, né? Não é só isso, mas ela também é um outro objeto. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Assim. Eu sei que isso é um gancho que a gente vai puxar mais para frente aqui na conversa da questão da faculdade, como que a gente experimenta esses modelos, mas eu senti que na nossa formação, assim como outras coisas, é meio que esperado que a gente seja meio autodidata, né, nessa questão de fazer maquete. Quando a gente entra na faculdade, assim, façam uma maquete, e faz parte do processo de se aprender, e você vai explorando essa materialidade meio que por conta, né? Alguém te conta para comprar um papel ou um outro e você vai testando. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que você está falando, assim, como desenho, né? Você também vai testando o que funciona melhor para você, qual que é a característica que você quer. E quando a gente está aprendendo, isso vem muito de referência. Como é que, né, outras pessoas exploram esses materiais. Eu até hoje, quando eu tava entrando no clima aqui da gravação, eu tava vendo alguns YouTubes, assim, do pessoal explorando diferentes materiais para isso. E é assim que você vai criando esse repertório, né, de erros e acertos, talvez. Com certeza. Eu acho que o tamanho das coisas que a gente sabe fazer é o que a gente viu, né? Então, por isso que é interessante a gente olhar para a maquete do shopping e falar, tem coisas muito legais aqui. E olhar para um artista, né, no museu, ou uma maquete que não é uma maquete, mas é uma escultura simbólica egípcia, sabe? Falar, cara, olha como ele representou a árvore, eu vou usar essa ideia, sabe? Eu vou pegar E eu acho que a gente ter essa abordagem, que é meio autodidata mesmo, mas talvez é o que faz do arquiteto ser meio artista, né? Aquele negócio do, como que eu penso? O que eu curto? Né? Como que eu vou? Eu vou experimentar, vou testar coisas. Se ficar legal, massa. Se ficar muito feio, eu finjo que não fiz, né? E vou testar outra coisa. Exato. Tira foto do outro ângulo, assim. Do lado bonito, né? Justo. Mas eu acho que é isso, assim, né? Então, se a gente for fazer uma lista de dicas, assim, a primeira cara, veja muita maquete, mas também veja muito artista, escultor,
veja cerâmica, né? Coisas que podem ir assim, pô, isso não é exatamente uma maquete, mas tem uma técnica, tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto de, sei lá, moldar com a mão, né? Então, como que eu posso trazer isso? E daí, a ideia é assim, se eu não gosto muito de fazer maquete hoje, como que eu posso tornar o processo de pensar e fazer uma maquete uma coisa minha, pessoal, que me dê prazer, né? Uhum. Se eu começar a curtir a fazer do meu jeito, talvez a maquete não seja mais tão penosa, tão saco cheio, não aguento mais, e, sabe, vou virar a última noite para fazer uma maquete porque eu preciso desse um ponto, né? Ai, eu Pode me ser, identifico cara, tanto com isso. porra, é gamão, né? Quem nunca? Quem nunca, né? E daí você deixa de fazer a maquete pro professor, né, pra valer nota, e faz, eu fiz meia maquete, mas meia que eu me orgulho e curti fazer, né? Eu acho que Uhum. isso é mais legal. E que agregou no processo projetual, né? Até a respeito dessa questão da expressão, né? Porque é uma maneira de se expressar, né? Como a gente se expressa no croquis, no desenho técnico, seja na maquete física, seja na maquete eletrônica e tal, tudo são meios de expressão, né? E eu acho que como arquitetos, a nossa ideia, né, é testar essas opções, essas ferramentas para validar as nossas decisões, né? E eu acho que a gente utilizar de diferentes meios de expressão, né, de como que a gente pode se comunicar, é super válido, né? O arquiteto é essa pessoa, né, esse profissional que precisa ter uma referência de vários lugares, né? Então isso que você falou, assim, seja do artista, seja de escrever, seja de ver fotografia, de ouvir música, né? Tudo a gente também está absorvendo um pouco disso tudo, né? E eu acho que uma coisa super interessante, você falou assim, se a maquete ficar esquisitinha, feia, né, e não preciso mostrar para ninguém, até no livro lá de maquetes de papel, né, do Paulo Mendes da Rocha, ele cita uma frase assim bem nesse sentido, né, que é aquela, ele chama de maquete em solidão, né, que é essa maneira do arquiteto estar ali se expressando sozinho, mas tudo bem eu fazer a maquete que eu quiser, né? Eu não tô aqui para mostrar para ninguém, eu tô aqui para conversar comigo mesmo, né? Então, e a isso você pode aplicar diferentes materiais, né? E esse processo do prazer que você falou, acho que daí ela se torna super importante, né? Porque essa relação que você está tendo com o desenho, com a investigação, com desenvolver a tua ideia, a arquitetura, etc. Né? Nesse aspecto, que a maquete entra como um método de projeto, né, que vocês estão falando, assim, quando eu entendo isso, pelo menos, quando a maquete é para você mesmo, tá dentro do processo de criação, de pensar como aquilo pode ser, não um produto final, que é exatamente o que o Thiago estava falando antes, né, que é aquela última noite virada, você já só tá representando o produto final, você não tá, não fez parte do caminho para chegar até ali. E eu acho que metade da surpresa dessa maquete no fim, assim, para quem se decepciona com ela no fim, é você olhar o teu prédio e falar, putz, será que meu prédio não ficou meio feio também? Sabe, se eu tivesse visto ele em 3D semana passada, daria tempo de eu arrumar o negocinho, né? Mas é a primeira vez que eu tô vendo ele inteiro, então, né, também tem esse peso da decepção ali. É um tapa na cara, né? A gente tem que assumir, né? Que também não é só, eu não gosto porque meus dedos grudam tudo ali, Super Bonder, mas, né, talvez tenha alguma coisinha que ela poderia ter te ajudado. E agora, assim, colocando o meu chapéu do professor, é claro, eu vou né, pegar o que o Kazu falou, assim, é claro que o ideal é você fazer a maquete todo o tempo, e fazer 1000 desenhos, e plantas, e 3D, né, tudo que for. Porque cada coisa dessa tem uma ideia diferente que ela vai te dar, né? Defendendo a maquete aqui, hoje eu diria que a maquete é a única coisa 3D. O único 3D que o arquiteto faz além do prédio é a maquete. E, mas eu faço um render aí, eu fiz um curso de SketchUp lá e tal. Mas, cara, você tá vendo ele pela tela, né? A tela é 2D. Você pode imprimir ele é 2D. Você tem é meio fake o 3D ali do computador. Mas a única coisa que te coloca na perspectiva do espaço é a maquete. É verdade. Então, não tinha pensado desse jeito, assim, você tem razão. A única coisa que você tá na mão mesmo, né? Ou que você tá vendo de fato, com a tridimensionalidade, é o modelo físico, né? É por isso que ela tem tantas surpresas. E é difícil você roubar ali, sabe? Você não consegue fazer ela
Não, eu vou botar um vaso aqui na frente e ninguém vai ver que o corredor ficou feio, né? Que nem a gente faz no render. É verdade. Né? Dá uma ajeitadinha no ângulo, né? O seu aqui ficou na sombra, não tem problema. Só que assim, e ao mesmo tempo, eu acho que ela te dá uma liberdade, agora falando como arquiteto que faz maquetes numa reunião com o cliente, né? Às vezes você chega com um 3D real, assim, aquela coisa super linda, parece, né? Pô, parece uma foto. E o cliente ou o professor, alguém vai falar, eu não gostei da cor do vaso que você colocou aqui em cima. E o cara vai, pô, eu não tô falando do vaso, tá? Não, mas não gostei porque meu time de futebol é outro, tal. E você acaba não conversando. Se você faz uma maquete e ela tá um pouquinho torta, sabe, a porta ficou ali, o ângulo não é bem 90 graus, ninguém vai reclamar, sabe? Ninguém vai chegar para você e falar, pô, olha aí, ó, parece que o cara, eu não quero uma casa com a porta torta. O cara ele te perdoa porque é difícil e é artístico e é manual, né? Então você consegue contar umas histórias com um pouco mais de liberdade na maquete, porque ela não é tão literal assim, né, do que um render, por exemplo. Então acho que isso também inspira uma conversa mais interessante quando você senta na mesa ali para conversar. Acho que essa temática já apareceu bastante aqui no Arquipapo, né? Que o render fotorrealista, assim, ele deixa pouco espaço para imaginação. Então a gente acaba se perdendo muito nesses detalhes que você falou, assim, a corzinha, o quadro que tá na parede, talvez, sabe? Ou, enfim, o detalhe do detalhe, em vez da gente estar discutindo em fases anteriores, né? A própria espacialidade, a luz, enfim, são coisas que vêm muito antes da gente estar indo já no detalhezinho da grama ou da palmeira que vai ficar na frente, sabe? E daí o legal é assim, se quase todo mundo acha render super perfeito questionável, por que a gente coloca tanto valor nele, né? E não em outros modos de representação, assim. Acho interessante pensar. Mas sabe que o render mais perfeito é aquele que tem perfeição, né? Tipo, quando você vê realmente artistas de renderização, é aquele cara que sabe colocar o erro nas coisas, né? Tipo, não são todas as cadeiras completamente alinhadas, tem uma um pouquinho torta, né? Então, é a imperfeição que agrega mais realidade, digamos assim. Uma sujeira, né? Uma sujeira, uma mamadeira um pouco, tipo, mais com ranhura, tudo que agrega mais imperfeição, na verdade, ela fica mais perfeito. Faz sentido isso que eu tô falando? Perfeição na imperfeição, né? Exatamente. Que daí, quando você realmente fica na dúvida o que é real, o que não é, geralmente é porque tem um pouquinho de imperfeições da vida real, assim. E você não acha que isso é uma metáfora para a vida? Sim. Uau, nossa, que filosófico. Sendo bem, Porque eu vou falar assim, uma coisa que a maquete me dá pessoalmente, que eu acho muito legal, é errar, né? E errar, se a gente pensa assim, cara, não tem um prédio certo, né? Você não acerta um prédio, né? Ele fica legal, ele fica bonito, fica bom, mas se não fica certo, também ele não fica errado, né? Por consequência. Então você está fazendo a tua maquete e, putz, entortou aqui a minha parede, né? Colei errado aqui, não era o que eu queria, mas ficou mais bonito, ficou mais interessante. Aquele erro, sabe? Porra, é isso que agora vamos mudar a planta, sabe? Então, o fato da maquete ser um pouco mais difícil, ser um pouco menos rigorosa, assim, sabe, você pode errar, olhar para aquilo e cabe a você falar, esse errinho aqui, na verdade, é uma baita ideia que eu não tinha, mas, ficou, agora é minha. Ficou melhor, ficou mais bonito, a luz está mais interessante, né? Então, você fazer várias maquetes, né? Fazer assim, ela não é para ficar bonita, mas ela é para eu errar, né? E descobrindo, e no fim você tem um projeto que com certeza é mais interessante, assim, que você entende ele, né? Cara, mas muito legal você falar isso, porque ela te permite também brincar um pouco com o certo acaso, né? Você falou, puta, é muito interessante, porque você se permite também o teste ali da maquete, pode surgir grandes e novas ideias, né? Aquela coisa de, sei lá, alguém esqueceu um copo ali de café em cima da maquete e de repente pode virar um prédio, ou o Frank Gehry que botou o binóculo em cima da maquete e criou um prédio, né?
Mas assim, mas eu acho que como exercício, ele te permite, ele amplia as tuas possibilidades, né? E se a gente pensa como profissionais e tal, acho que é uma maneira interessante de metodologia de projeto, né? Eu vou dizer assim que eu particularmente acabo não trabalhando, né, muito com maquete física, e eu acho que até por uma razão assim que os trabalhos que eu acabo fazendo mais são projetos para arquitetura de interiores, né? Então, e as poucas casas que a gente fez, a gente não adotou essa metodologia, assim. Eu lembro que a gente, numa das primeiras casas, eu tentei fazer ali maquete e tal, e a galera do escritório olhou assim, porra, cara, que perda de tempo e tal. Enfim, a galera não curtiu muito a ideia. Mas se você começa a olhar os grandes escritórios, né, seja o do Gary, o do Calatrava, do Big, Foster, Tadao Ando, enfim, do OMA, né, Thiago, que até inclusive você estagiou lá, acho que seria legal você contar um pouco, esse processo da maquete, ele é muito presente, né, de testar, de ter várias pessoas em volta, trazendo ideias, né, assim, colocando novos modelos e testando as relações, né. Então, assim, eu acho que para esses grandes escritórios olhar para a maquete física como um componente super importante no desenvolvimento da arquitetura, tem uma verdade por trás disso, né? Assim, se todo mundo está fazendo, provavelmente a gente tem que fazer também, né? O que pode dar errado algumas vezes, mas assim, eu acho que o que você falou agora, eu entrei na minha pira, assim, na minha cabeça, enquanto você falava, e tipo, eu acho super interessante até a visão, né, a gente fez a planta na casa, né, e ela funcionou, a gente gastou muito tempo na planta, mas o 3D, vamos dizer, a maquete volumétrica, disso que a gente está falando, né, de eu ver as relações, ficou um pouco segundo passo, vamos dizer. E daí, falando, por exemplo, do OMA, né, lá você tem cada equipe de projeto como se fosse mais ou menos, em dois times, né? Um vai ficar se preocupando com os problemas da planta, vamos dizer, né? O tamanho das coisas, será que vai funcionar? Vou alinhar o pilar para a estrutura, tal. E o outro, que em geral os estagiários, tinha que fazer a maquete. Às vezes era a maquete daquela planta, às vezes galera, pensa aí onde eu vou botar a janela, né? Faz buraquinho na parede. Caraca, faz um brainstorm aí, vai cortando aí. Muito, e assim, muitos, fica cortando, né? E essas coisas... Eu fiquei pensando nos estagiários cortando a janelinha uma por uma. Meio que isso. Aí tem a luz que ajuda, né? Mas é um trabalho... Né? É o moderninho de dobrar prancha antigamente, né? Exato, veio para substituir, né? Coitado. Mas assim, o legal disso é que em momento nenhum você fala, não, ninguém aqui liga para planta, para funcionalidade, né? Mas a gente não pode parar nisso. E o 3D, e isso do volume, como vai ser? Então, você está sempre trabalhando, né, a vantagem de cada representação. Porque, claro, uma maquete é super difícil. Difícil você dimensionar ali certinho o corredor, se vai passar, vai caber ali, sabe, o recuo frontal que a prefeitura pede. São milímetros, né? Mas o todo você consegue enxergar e ter essa discussão. Que eu acho que entra num processo também, por exemplo, né, a gente citou o Paulo Mendes, que faz um projeto, vamos dizer, praticamente sozinho, super introspectivo, né? E aquilo é para ele. Mas se você está numa equipe, num escritório que tem 10, 15 pessoas trabalhando na mesmo projeto, né, na mesma casa ali, você tem que também todo mundo olhar a mesma coisa, né, para falar a mesma linguagem, tipo, não entendi, eu acho que é maior, não é minha opinião, né, eu tô vendo aqui, então eu concordo, então beleza. E eu acho que isso é legal. Então, assim, por exemplo, no OMA, enquanto, vamos dizer, metade ficava trabalhando mais como a gente trabalha aqui, tipo, de dentro para fora, a outra metade tinha certeza que nenhuma decisão vai ser tomada sem existir uma maquete. Sabe? Não existia, quase não se fazia render, praticamente não tinha render, assim. Tudo que era de desenho era ou o CAD 2D ou maquete. Porque assim, ele vai funcionar e vai ficar bom, vai ficar bonito, agradável, a luz, o efeito, o material. Os materiais o material da maquete tinha que simbolizar o mesmo material, então a gente tentava uma madeira que fosse parecida com a que o fornecedor ia dar, sabe?
técnicas de você replicar. Então, segunda dica, assim, para você fazer um cimento queimado, sabe? Você pega uma chapa de papel cinza com texturinha, sabe, que você compra em loja de papel para fazer convite, essas coisas, e coloca um papel filme, aqueles de projetor de transparência em cima, sabe? Que o brilho que ele vai dar naquela, ou na madeira ou no concreto. Sim. Então, quando você tira uma foto, quando você olha, você tem o mesmo reflexo de luz, né? Então, você está adicionando assim, ele parece a madeira, mas ele também tem o efeito de luz que essa madeira teria, o reflexo, sabe? Então, lá a gente usava muito isso, assim, como eu vou criar um material que pareça outro, porque o que me importa é o que vai parecer, né? Eu nesse espaço, o que eu vou sentir. E é legal ter essa preocupação já na maquete, que você também, além de estar vendo a matéria, tipo, a espacialidade, ali você já está vendo como é que é a combinação, né? Como é que é o arranjo disso naquele modelo, né? Daquela mini escala ali. Móveizinhos, pessoas, sempre colocar pessoas na maquete, sabe? Sempre, a escala sempre humana escala. Faz toda a diferença, né? Isso é assim, a regra básica, né? Então, mas e foi um choque de cultura quando você foi trabalhar nesses lugares, assim, tipo, pensar de uma outra maneira? Eu diria que uma coisa muito interessante quando você olha é você começa a valorizar as qualidades da arquitetura brasileira, né, quando você está assim nessa, porque você vê que os brasileiros, né, os grandes arquitetos brasileiros, eles fazem plantas e circulações e proporções de espaço assim absurdamente, sabe, o que a gente fala assim de bem resolvido, né, das coisas se encaixarem e tal. Só que não necessariamente a gente tem essa tendência de trabalhar de fora para dentro, né? A cara do meu prédio. Então a gente passa numa cidade, a gente vê, vários prédios são até bem resolvidos, ok, assim, mas é empilhado de apartamento igual, sabe? Por quê? Por que você vê num site, assim, um prédio que tem uma forma toda, um ângulo aqui, que daí ele corta e dobra não sei o quê, porque daí ele começa a focar no vizinho, sabe, na paisagem, na integração com a cidade. Então, essa preocupação de, assim, como o meu prédio é um volume que se encaixa no mundo, que foi para mim a maior surpresa, assim, que a gente não faz isso, a gente não trata muito disso. E isso vem de você moldar o volume, né, moldar o 3D do prédio. E essa conversa, tá, para a cidade ficar melhor, eu tenho que cortar um pedacinho, mas significa que na minha planta eu vou ter que mudar e vai e vem, né? Eu acho que essa foi a maior surpresa, assim. E daí, idealmente, seria você juntar os dois, né? Fazer um prédio que de dentro para fora funcionasse, de fora para dentro fosse generoso com a cidade, com o que você tem. Legal, é como se de certa maneira a gente se preocupa muito nas resoluções internas ali de planta e tal, e aí depois a gente se preocupa com a estética, né, das relações com a cidade, né, e se esse processo, né, puder ser junto, a riqueza talvez da arquitetura também esteja aí, né, nessa resposta, enfim, talvez a resposta seja muito mais interessante, né. Com certeza, eu acho que a invenção surge disso, né, esses dois problemas que são são super contraditórios, complexos e contraditórios, né, o dentro e o fora, mas se você conseguir misturar eles de um jeito inovador, interessante, mais bonito, né, acho que o teu prédio fica valeria mais a pena, né, é o que a gente tenta fazer. A boa arquitetura, né, não é uma camada só. Que uma coisa que me veio agora, assim, é que a arquitetura, a resolução da arquitetura, da arquitetura, não é um pensamento linear, né? Que tipo, você resolve a planta, você vai resolver fachada, você vai ter resolve corte, você vai ter uma volumetria e aí beleza. Quando a gente começa a trabalhar com diferentes ferramentas, você tem esse vai e volta, né? Talvez não seja uma linha, talvez seja um zigue-zague, ou talvez, sei lá, algum outro desenho, mas que o pensar sobre a arquitetura, ele vai e volta, né? Então, se eu desenho no croquis, testo isso numa planta, né? Eu posso voltar e testar isso na maquete, né? Testar as relações. Da maquete eu posso voltar de novo pro croquis, testar o 3D, né? É um processo que você, assim, vai se utilizando dessas diferentes ferramentas de ida e volta, né? Eu acho que é aí que você vai testando as diversas possibilidades, né? Que seria um pouco isso do que você comentou sobre
quando você tem várias pessoas olhando para a mesma maquete, e aí que eu acho que é uma grande diferença da maquete física e da maquete 3D, né, ou da maquete eletrônica, porque quando você imagina que tem um grupo lá de 10 pessoas olhando para o mesmo objeto, né, e que todo mundo olhando de diferentes pontos, a discussão em volta do objeto, das relações com o entorno, ela é muito mais enriquecedora, né, porque tá todo mundo podendo olhar de baixo, de cima, de dentro, e assim, parece que a riqueza da discussão, ela é muito maior, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu confessei ali que eu não uso muito da maquete, mas talvez se pudesse ter esse exercício da maquete, talvez a discussão dos projetos arquitetônicos seria melhor, né? Com certeza. E você vê, por exemplo, um cliente, sabe, você faz esse teste, você pode mostrar para ele o teu caderno de renders, ele tem um tipo de reação. Quando você mostra a maquete, você vê na linguagem corporal que o cara já muda. Sabe? Dá uma alegria. Porra, porque isso é bonito, isso é legal. Né, e você fica em volta do negócio, né, não é um protocolo, assim. Verdade. E daí, assim, se o teu objetivo é talvez, isso, né, dica 3, se o teu objetivo é convencer alguém de uma ideia um pouco mais inusitada, ou inesperado, eu diria para você fazer isso pela maquete, porque a maquete tem um poder de convencimento, sabe, aquele negócio de ser agradável aos olhos, de ser uma peça, né, que você consegue se passar com umas ideias assim que só com um desenho você não convenceria, sabe? Com certeza. Então, ela é uma boa aliada também nesse jogo. Mesmo porque a visão espacial ela não é natural para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade de entender um desenho. Quantos clientes no meio da reunião, cara, você tá ali explicando a planta e tal, o cara falou, mas por onde que eu entro mesmo e tal, né? Caralho, o cara não entendeu nada, né? Volta tudo. Pior que isso não é nenhuma, 2 vezes, né? Isso acontece muito. Toda vez. Mas, Thiago, você, profissionalmente, você tem o costume de trabalhar com a maquete, assim, nesse exercício também? E aí te faço outra pergunta também sobre a questão, você é professor, né? Como é que você também, tipo, procura estimular um pouco isso dentro das matérias, assim, cara? Tá, legal. Eu acho que no escritório, bom, a gente tem as etapas de projeto, né? Então, eu diria que a gente usa bastante maquete, de maquete volumétrica até uns trechos, né, para ver materiais, essas coisas, durante o processo de projeto, nas conversas com o cliente, vamos dizer, até você começar o executivo, né? Tá. Projeto legal, assim, por aí. Depois, quando você está tendo que resolver problemas menores, né, numa escala super pequena, que a casa já está resolvida, por exemplo, aí a gente meio que para um pouco com as maquetes e fica muito em cima do 3D, de feitos, né, coisas mais detalhadas, e volta a fazer a maquete no fim como o produto final, sabe? Como aquela coisa, tá, agora que a gente terminou a casa, ela tem isso, a gente faz aquela maquete final de entregar para o professor, né? Aquela bonitinha e tal. Essas pra maquetes, colocar um acrílico em cima e tal. para tirar fotos, né, legais. Mas eu acho que no começo é meio que fundamental assim, fazer 3D, fazer planta e fazer a maquete, justamente porque essas coisas elas enganam muito, né? Você tem que ver, tem que entrar, então cada um diz uma coisa. A gente tem mesmo o costume de fazer umas maquetes das mais toscas, assim, as mais, né, aumentando a escala, depende do que a gente está conversando. Então a gente tenta muito usar isso. E como professor, eu acho que a gente poderia dizer assim, tem todo o início do projeto que é muito importante fazer maquetes, sabe? Tentar e fazer maquete de isopor, fazer cubinho sabe, uma coisa bem diagramática, assim, a maquete como um diagrama, para colocar num terreno, para ver o impacto, a escala, será que não vai sobressair? Especialmente porque quando você é aluno, você tem poucos anos de prática, né? Quando você já está ali com 10, 15, 30 anos de formado, você pode até pular umas etapas, né? Você sabe que aquilo vai ficar bacana. Eu já fiz isso várias vezes. Mas, às vezes, a gente insiste muito com o aluno para ele fazer, sabe? Repete isso, faz isso de um jeito bem
pequenininho, bem simples, porque é um jeito de você forçar o olho a perceber coisas, né? Eu acho que a Legal. maquete, ela ajuda muito você a fazer maquete de um detalhe, né? Que às vezes o professor pede. Pô, mas o trabalho que dá... Pô, mas se você colar uma madeirinha em cima da outra, é uma decisão de projeto, sabe? Qual vai na frente e qual vai atrás. Aham. E sabe, todos os erros que podem acontecer. É, posso contar um caso, assim, Claro. na matéria de teoria, né? A gente adora casos. Queremos história. Quando eu dou aula de teoria contemporânea, um trabalho, que acho que é o meu trabalho favorito, assim, é, ao longo do semestre, fazer uma maquete como aquele escritório, aquele arquiteto faz. Então, vou dois exemplos do que a gente falou, do Oma e do Paulo Mendes. Um grupo tinha que fazer a casa do Oma, então eles foram lá e eles pesquisaram porque isso em teoria, né? Aula de teoria. Por que o escritório representa o material com a cara do material? Qual é a teoria por trás disso? Por que ele se importa? O que ele falou, os textos? Tá? Né? Então eles foram montando aquela maquete ao longo do semestre, tentando ser assim, a mesma técnica, o mesmo material que ele usou, a mesma escala, né? E assim vai. E no fim você tem uma maquete que você olha, assim, eu queria dar os parabéns para os alunos, porque eu acho que ficou melhor do que a do museu. Bom elogio, hein? Porque vocês estão gravando? Ah, meu Deus. Aí É aquela casa de Bordeaux dele? mas um Bordeaux lá, né? Tá. E um outro grupo ficou responsável por fazer o Museu da Escultura do Paulo Mendes. E a conversa, eu gostei muito desse trabalho, porque chegou lá no fim, e enquanto a Maison Bordeaux estava super bonita, o Museu da Escultura estava tudo meio torto, aquele vão lá, né, de 100 metros, assim, tava, meu Deus, que virou um arco, assim, sabe? Porque ela foi feita seguindo os Tava princípios... protendido. Seguindo os princípios do arquiteto, né, do maquete de papel, ela era um sulfite, né, super bonitinho. Tentaram fazer bem feito, mas o papel caiu, sabe? Essas coisas que acontecem. E daí a discussão foi super rica, porque assim, eu lembro dos alunos chegando e falando, professor, desculpa, nossa maquete deu errado e sabe, não rolou. Mas, tipo, não, cara, essa é uma das maquetes mais interessantes, porque aí, vamos ver, por que o teu papel sulfite lá na obra, ele tem a tal tamanho, né? A espessura é muito maior do que o sulfite. Vamos trazer aquela discussão lá que vocês aprenderam em estruturas, né? Pô, se você tem 2 apoios e um vão gigante, você tem que fazer protendido, você tem que aumentar o tamanho da viga, ou você tem que usar um outro... Então, o fato deles terem feito a maquete como o arquiteto faria, né? Você começou a aprender, tipo, aqui é o lugar que rachou o meu engate, aqui é onde eu precisei colocar mais cola. Será que se eu coloquei mais cola aqui, não significa que lá na obra é onde tem mais armadura, nesse pilar? Sabe? Então, você reconstruir a arquitetura e discutindo essas coisas através da maquete fez com que os alunos olhassem, sabe? Para mim aquilo é arquitetura, também é um projeto, né? Eu não preciso me formar para fazer um prédio. Pô, eu fiz no meu 3º ano. Ele é 50 vezes menor, mas ele é um prédio com os mesmos problemas materiais, de estrutura, de logística, que, pô, onde é que eu vou comprar uma chapa que seja marrom, né? Então, eu acho que a maquete, ela te faz ver essas coisas e você pode se sentir muito um arquiteto já, né? Quando você está fazendo, você não precisa esperar o prédio ficar pronto para ver onde deu problema, onde vai ser difícil de entrar com o caminhão, porque, né, se tua mão não entra ali, provavelmente o caminhão também não vai entrar. Né? São essas lógicas. Cara, muito bom, cara. Adorei esse exercício. Porque, na verdade, o que em teoria dando errado deu super certo pra riqueza da discussão, né? Fantástico. Porque como professor eu quero que você converse, né? Não que... Mas é óbvio, eles tiraram nota baixa porque ela caiu, né? Não ficou bonito. Porra! Não, tô brincando. Você lembra daquela ponte que a gente fez na faculdade, Thiago? De palito, não era? De palito? Tinha... era acho que de palito de fósforo, a gente tinha que fazer umas treliças, né? Treliça espacial, assim, pra vencer um vão. E daí tinha que aguentar sei lá, uma garrafa de Coca-Cola, um negócio assim, não era?
E eu lembro desse raciocínio, que era o ponto frágil da nossa estrutura realmente eram as conexões. E daí a gente bolou lá pelas tantas uma cola e a gente colocou um pedacinho de acetato em cada emenda para tentar ficar mais, né, dar mais rigidez para aquela emenda. Tipo, foi testando pra gente ver se a gente conseguia deixar aquilo mais, melhorar a estrutura de alguma maneira. Ficou horrorosa a nossa ponte. Né? Eu não A lembro. gente roubou, né? Eu não lembro se... Eu não lembro. Olha a denúncia aí, pessoal. Olha a denúncia. Mas uma coisa que eu lembro é que ficou horrorosa. Era uma ponte muito, muito, muito feia. Ficava uma bola gigante, né, de cola. Ele ficava com uma catota, assim, da emenda, mas enfim, funcionou. Acho que aguentou uma garrafa de coca, mais uma mochila, mais 1000 coisas, ela não caiu. É verdade. Bom... Mas era feia. Deu certo, né? Mas era feio. Era feio. Era feio. Mas tem a ver com essa experimentação. A gente, às vezes, quando tá... quando a gente gravando, às vezes conversando, dando aula, falando com os outros professores, a gente, quando está aluno, a gente perde essa noção. Por que a gente tá fazendo aquilo, né? Você só fica com essa irritação da maquete. E depois você começa a lembrar dessas coisas e pensa, né? Que teve esse processo, de fato, né? Do aprendizado acontecendo. Só que quando você tá dentro dele, não é tão claro. É fácil ficar com raiva, né? Mas assim, acho que na faculdade que eu fiz, isso que você brincou lá da maquete valer um ponto e tal, né? Eu não sei se, assim, talvez entre os meus professores, essa ideia de utilizar a maquete como, desde o começo, do princípio, talvez, aí posso estar mentindo aqui, né? Mas talvez eles já incentivavam, mas eu talvez não sabia, né? Mas a lembrança que eu tenho é que talvez esse processo do inicial era pouco estimulado, né? Talvez, não sei se até pelos próprios professores não utilizarem a maquete como exercício ali, tipo, durante o processo, né? Era muito para a entrega final, né? E aí, na verdade, eu acho que assim, talvez o grande benefício da maquete é durante o processo, né? E aí perder esse caráter dela valer um ponto, né? Talvez essa coisa de mostrar a evolução da maquete, talvez seja mais interessante, né? Até para o estudante ou até para o professor analisar como é que foi o desenvolvimento da ideia, né? E aí dentro daquelas maquetes super simples, né? Que seja de papel, seja fácil de cortar e tal, mas eu acho que esse exercício, assim, desde o começo, talvez seria mais interessante. Mas, né? Daí você tem que aceitar qualquer papel amassado que te trazem lá, né? Sim. Mas eu entregava valendo um ponto e entregava desse jeito também. Nunca tirei um ponto, né? Nunca nem... Não, mas eu acho que, Kazu, esse é o ponto assim, que a gente fala do aprender numa matéria de projeto, né? Porque o que você aprende na matéria de projeto? Nada em si, né? Você vai juntar um pouquinho do que você aprendeu em estruturas com um pouquinho de sociologia, com um pouquinho de estética, né? E faz um bem bolado ali para virar um prédio. Então, a aula de projeto, eu acho que o que a gente tem que tentar entender dela é um método, né? É um processo, sobre... Então, eu não vou dizer para você que é o único jeito, né? Jamais poderia dizer isso. Não, todo mundo tem que usar a maquete, eu tenho que fazer tal coisa ou outra, porque cada um é um, e eu acho que a gente tem, o mais legal da faculdade é você poder experimentar. Então, eu adoraria ter um professor que me obriga a fazer a maquete e depois um que me proíbe, né? É tudo pelo croquis, tudo na planta. E você vai experimentando e vai falando, adoro isso aqui mais ou menos, vou juntar. Mas eu acho que o mais importante é o método. Então, se desde o começo, por exemplo, você fala que a forma em relação à cidade é importante, inerente você falar, cara, então você tem que fazer maquete. Né? Se a gente está aqui para discutir como o meu prédio se insere no terreno e você não faz uma maquete, você está enrolando, no mínimo, né? Porque você não está realmente discutindo isso. Mas, às vezes, tem escritórios, professores, arquitetos que falam, não, eu não me importo tanto com o entorno, mas eu me importo super com a estrutura e o grid, sabe? Fazer um negócio extremamente racional para construção. E é super válido, né? Mas, então, esse cara tem que dar os métodos e o modo de pensar para você fazer com isso. O que como professor eu trago aquela, sabe, acho que vocês já ouviram isso, assim, né? Todo professor é o aluno que ficou puto um dia e falou, eu vou fazer melhor. Aí a gente vira professor e vê que não era tão ruim, assim, né? Eita.
Eu acho que tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa legal e a maquete, ela é, sei lá, tipo, é muito massa, muito bonita, sabe? É. É, Gera um fascínio, né? eu vou falar de quando assim, a gente estava na faculdade, alguns momentos que me marcaram em relação à maquete, assim. No primeiro ano, quando você está aprendendo, ainda são aquelas primeiras, tipo, são uns exercícios, assim. A gente fez um na época que tinha umas forminhas básicas de madeira, que era um cubinho, Triângulo, um triângulo, né? né? Acho que era isso. E você tinha que fazendo um grid ali de 3x3x3, fazer alguns tipos de composição, assim, sabe? E isso eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu me lembro desse experimentar a especialidade fisicamente, assim. Um outro momento que eu lembrei, assim, que a gente já até falou no Arquipapo aqui, a casa corredor, né? Que a gente tinha que resolver em corte, mas a gente também fazia uma maquete em corte. E você vê aquele arranjo assim, espacial também, pra mim, foi bem marcante. E tinha um determinado momento na disciplina de conforto também que a gente colocava a maquete dentro de um... Como é que eu quero... Ele fez tipo o professor fez um arco, assim, pra mostrar a insolação, né? Na sala dele. A gente podia A levar... abóbada solar, como é que é? Uhum. Tem o domo solar e ficava a luz, né, imitando o sol e a gente via a sombra pela Exatamente. janelinha. E daí a gente levava o modelinho lá e via isso acontecendo, assim, que eu achava muito, muito... Assim, que também foi um momento que ficou pra mim bastante na cabeça. A ponte, né? foi um clássico. E já no final da faculdade, na última disciplina, que até foi o Emerson, que foi o professor, ele de projetos especiais, ele começou a explorar daí maquete como método, assim, projetual. Que foi nos 45 do segundo tempo, pra mim, que eu falei, porra, então é isso, entendi. Ninguém me falou antes. Enfim, ainda tinha tempo, né? Ainda deu pra pegar um pouquinho. Porque eu fui a aluna que levou, mas que é um ponto, acho que tá ok meu projeto, não vou sofrer por causa disso. Me garanto só no desenho. Ou tipo, whatever, sabe? Tipo, então foi pra mim, nossa, foi bem bacana quando isso foi explorado, assim. Foram os momentos que me marcaram bastante. E eu acho que isso, assim, agora como professor, eu vejo isso faz toda a diferença. Se você está fazendo pelo um ponto, às vezes você não precisa desse ponto e já passou, então você ignora. Né? Mas a hora que um professor, um colega, alguma coisa que você viu, te tocou e falou, bicho, pô, é muito legal isso, é muito legal fazer maquete. Né, nesse caso, a gente está tentando aqui, né, falar de maquete, mas aí eu acho que volta um pouco no que a gente começou falando do artista, da expressão, né, tipo, para mim, e a Rê, né, acho que ela citou todas as maquetes que eu fiz na faculdade, né, aquelas que eram obrigatórias né, a gente era do mesmo grupo de estruturas, então eu fiz a maquete com isso, eu fiz a de conforto e meio que só essa, porque em projeto eu nunca vi a necessidade, né, não era o método dos professores, a gente não tinha essa construção, né, a maquete era aquela última coisa que ficava super porca, para do um ponto a gente tentar tirar um 0,3 ali já tá vencendo. Mas aí, como você vai vendo as outras experiências, vai vendo outras coisas, você começa a ver, tipo, pô, se eu fizer uma maquetinha aqui, se eu fizer tal coisa, isso vai crescendo em você. E daí liga com uma sensação de expressão pessoal, artística, filósofo, sei lá, né? Que é, cara, eu curto fazer, é um momento que eu gosto, e a partir do momento que eu comecei a gostar, elas começaram a magicamente ficar mais bem feitas e mais bonitas, sabe? Porque eu já não estava fazendo em 3 horas, eu estava fazendo em uma semana, eu fazia com calma, e eu pensava antes de cortar, sabe? Que uma coisa, né? Você vai melhorando. Então, está muito relacionado, assim. Eu entendo o aluno que chega e fala, cara, não vou entregar essa maquete. E, por um lado, eu tenho uma responsabilidade bem grande do processo, do professor, né? Do sistema ali, falar, cara, para quê? Né? Tipo, o cara não precisa fazer, que tá tudo bem, vale só meio ponto, né? Ou entra também agora profissionalmente, né? É super difícil a gente conseguir fazer maquete, porque isso toma horas do teu trabalho, do teu, né, escritório, mas não necessariamente está lá na planilha de custos, né? O cliente não necessariamente te paga, ele te paga por um bom projeto, um projeto super bem feito, que talvez seja obrigatório você fazer uma maquete.
para ele, né? Aham. Então, você está num sistema assim que é muito mais fácil não fazer, né? Mas aí eu posso dar a minha dica 4, que é assim, uma coisa que até se usa bastante lá fora, assim, nos escritórios que a gente está falando, assim, você faz uma maquete, você faz ela o mais bonito, completa que você pode, e daí você tira muita foto, sabe? Você tira foto dela como maquete, como efeito de luz, né, para falar de conforto e tal. E aí você não precisa ficar fazendo render, você não precisa ficar lá no Photoshop, no SketchUp detalhando, porque você já tem o 3D pronto, né? Então isso é uma coisa que a gente usava muito, assim. Se você vai gastar uma Legal. semana para fazer a maquete, você pode já cortar umas horinhas que você usaria para o SketchUp, porque ela já vai estar ali, né? Aham. E esse é um golpinho ali que você consegue, cara, faz a maquete antes que você já tem os renders prontos do teu projeto. Aí faz o render do interno, faz algum detalhe, né? É uma coisa mais produtiva, assim. E daí tira nota boa ainda. E daí tira 8,5 e passa. Cara, as minhas maquetes eram muito ruins, eu tenho que falar a verdade. Eu era daquelas que esquecia de descontar a espessura do papel, e daí, tipo, forçava a barra pra colar com super bonder, sabe? Eu lembro. Eu lembro. Tipo, coloca o dedo no acetato pra daí ficar com aquela digital, assim, na Nossa. maquete, assim, eterna. Meio esbranquiçada. assim. Totalmente. Agora o Kazu devia fazer maquete bonita, né, Kazu? Não, pior que não. Sabe que assim, acho que um dos primeiros trabalhos lá da faculdade era fazer, tipo, adquirir a técnica de maquete, né? Então lixar, colar, pintar e tal. E daí acho que um desses primeiros trabalhos que eram fazer um pombal lá, uma coisa meio abstrata, assim, mas eu tirei uma super nota, assim, acho que foi, sei lá, 9,5. E daí, com aquilo, eu falei, cara, Sou bom nisso. talvez eu seja bom na maquete, e talvez eu devo investir mais tempo nisso, né, porque, porra, no começo da faculdade você só meio que se fode, né, você tira umas notas ruins e tal. E aí, quando veio aquela nota boa na maquete, eu falei, cara, acho que eu vou seguir esse caminho. E aí, eu fui, inclusive, fazer um curso fora, assim, tipo, fora da faculdade, de um cara que ensinava mais técnicas de corte, enfim, de como fazer maquetes mais elaboradas e tal. Então eu saía da faculdade e ia lá, sei lá, 2 vezes por semana desenvolver também uma outra casa para poder adquirir outras técnicas, assim. E aquilo foi muito legal, assim, acho que me empolguei um pouco, assim, com essa ideia. E a maquetaria também que tinha lá na faculdade era sempre um ambiente muito agradável, porque as pessoas estão lá e ficavam até altas horas da noite, tipo, você tinha uma dinâmica interessante de conversa, de olhar o trabalho do outro, e essa coisa de fazer o trabalho manual, de ver a coisa física, ela é muito mais interessante, sabe? Isso é fascinante, assim, quando a gente tem a possibilidade, né? Isso que a gente comentou dos clientes, quando o cliente pega na mão uma maquete ali da casa dele, puta, ele se vê muito mais do que um 3D, né? E até porque o 3D normalmente é um recorte, né, das vistas que você quer, do vídeo que você quer mostrar, e ali o cliente está tendo a liberdade para analisar, para ver de diferentes pontos de vistas, né, analisar, assim, então, enfim, mas eu viajei um pouco aqui, mas eu acho que, assim, nesse começo da faculdade eu me empolguei ali na maquete, mas aí depois, nas minhas entregas, eu fui, putz, ficando bem desleixado, e aí virou fita crepe, super bonder, última hora, foi foda, assim. Você chegava, tipo, professora, avalia agora, porque senão ela vai desmontar, né, sabe, tipo assim. Ela vai se auto-explodir em 5 minutos. A planta era um miso, assim, né, quadrado, tudo organizadinho, simples, e a maquete era o Gary, né, a maçã bem jogada. Exato. Não parece o mesmo projeto? Kazu, você acha que foi quando você mudou de faculdade que você perdeu a emoção? Pois olha, pode ser uma coincidência, não sei. Porque lá na PUC você tinha maquetaria e tal, lá na Federal não, era, será? Tinha isso também, né, na PUC tinha uma infraestrutura pra isso. Na Federal era tipo, pega o seu estilete, assim. Mas acho que era muito mais do meu desleixo, assim, né. Não foram vocês que fizeram umas maquetes na charrete lá aquela vez? Teve uma que a gente fez com chips, batatinha de Pringles. Sério? Como é que foi essa, hein? Ruffles. Tinha uma cobertura de onda, assim? Isso. Isso. Cara, aí é mais uma história bacana. Isso quando foi? Putz, bastante tempo atrás. Não precisa acontecer. Não precisa falar isso. Isso é irrelevante. A maquete era em preto e branco, assim, né?
era um concursinho lá, né, da Charrete, 24 horas, e era um museu. E a gente tinha inventado a planta dele, né, assim, as paredes eram meio... Nem lembro a forma, assim, mas era meio tranquilo. E a cobertura eram várias placas meio curvas, assim, bem doido. Como se fossem vários pedacinhos que se juntavam, tudo curvo para fazer essa cobertura. Porque daí pela curvatura, a luz ia bater num, refletir em outro, até entrar, tal, né, todo um jogo. E a gente desenhou, fez uns croquis ali, pá, e tinha que fazer maquete. E a gente não conseguia fazer a maquete. Porque não é só dobrar, né? Curvatura dupla, pequena, você não consegue só dobrar um papel e tal. E a gente tava lá na maquetaria da Federal e eu lembro que a Renate tava comendo Ruffles na hora. Cara, mas foi aquela coisa eureka, assim, sabe? A gente olhou pra Ruffles, olhou pra maquete, olhou pra Ruffles, ela tipo, não, cara, pô, sabe, 4 da Pô, manhã, tô com eu tô fome, com fome porra. aqui. A gente pegou e colou as Ruffles, porque era igual, assim, era igual. Colou e fez o nosso telhadinho de Ruffles. Pô, tava na escala ainda. Foi a mão Whatever escala. Whatever, né? Que escala, cara? O que você tá falando, né? Daí, a gente apresentou o jurado, que deve ser conhecido do Kazu, ele esculhambou nosso trabalho, esculhambou. Aquilo não é arquitetura, isso aí, meu Deus, onde já se viu, sabe? Isso aí, botar uma batatinha que falta de respeito. Assim, beleza, sabe? Ok. Se vocês estão fazendo palhaçadas, mas um pouco, até que tava, né? Mas beleza. Aí a gente não ganhou, né? Óbvio, e ficou em exposição, né? Todas as maquetinhas lá, sei lá, 5 equipes, assim. E daí um dia, lá, 3, 4 dias depois, sumiu o teto. Aí a gente descobriu que alguém, um outro amigo nosso, anos depois ele me confessou, assim, que ele, cara, abri lá a caixa e comi o teto de vocês. Pô, legal, sabe? Pô, desculpa aí, não, cara. Pô, pelo menos serviu pra alguma coisa a maquete, né? E aí agora, sei lá, uns 2 anos atrás, acho, o Sou Fujimoto na Bienal faz uma maquetinha de Ruffles, assim, desse tipo, cara. Caralho, olha aí, ó. Tipo a tua história ali, né? Cara, eu tinha um talento, ó, joguei tudo. Eu podia estar lá hoje. Não, alguém fez, né? Alguém desacreditou você, cara. Eu fui. Falaram que aquilo não era, agora tá lá no museu. Pô, você podia ser aí, artista famoso, porra. Só porque dele tava bem mais bonito e bem feito, assim. Em escala. Que era uma Ruffles era uma Ruffles japonesa de qualidade, né? Não é aqueles salgadinho de torcida, assim, sabe? Sim. Nesse mês você fez uma também nesse, né, Kazu? Foi você que ganhou, não foi? Na charrete teve uma charrete que a gente ganhou lá. Dividiu o prêmio de primeiro lugar, na verdade, mas ganhou. Parabéns. Mas aí, na verdade, a gente tinha um cara de maquete, um calouro lá, o Fábio, e o cara era super detalhista na maquete, assim, e tal. Então ficou bem legal, porque daí ele tinha a questão volumétrica externa e ele fez algumas partes internas também pra explicar. Então a maquete se abria, né? Tinha esse conceito, assim. Então isso foi muito legal, assim, eu acho que a gente tinha uma série de conceitos por trás lá que queria, né, justificar e tal, e a maquete eu acho que contribuiu muito nessa explicação, assim, então, foi uma maquete bem bonita, assim, ficou bem executada, e só que o Fábio daí pediu de volta, eu tinha levado pra casa, ele pediu de volta e eu devolvi lá. Sacanagem. Ele que fez. Mas ele que fez, né, tá certo. Mas é que eu era o veterano, porra. Mas com certeza ajudou bastante na justificativa do conceito e tal, né? Mas até eu tava lembrando de um cara lá na faculdade que ele era, assim, um super aluno, um cara muito bom, assim. E aí, numa das maquetes, os professores falaram, vocês têm que entregar uma maquete, sei lá, na 1:200. E ele tava fazendo um prédio, sei lá, ele acabou fazendo uma maquete na 1:50, assim, tipo, uma maquete grande, sabe? Tipo, enorme, mas, super bem detalhada, legal e tal. E todo mundo assim, caralho, velho, que maquete irada, apavorou e tal, não sei o quê. E aí na hora de sair a nota, os professores falaram, maquete 1:100, 1:200. Entregou? Daí, não, sabe? O cara perdeu o ponto, assim. Daí eu falei, caralho, velho, que absurdo. Eu falei, o cara, tipo, apresentou uma parada muito mais foda, sabe? Tesão e tal, e, porque não tava no critério ali, eu achei meio sacanagem, assim, deu uma tolhida no cara, assim. Então, enfim, compartilhando um pouco da tua Pringles aí, Thiago.
Essa é Não sei. aquela história que é tipo um vizinho meu, aconteceu ou é com você mesmo? Não, essa foi com o meu amigo. Ah, tá. Aham. Mas é isso, assim, acho que, sei lá, era questão, né? Professores na época não gostaram. Porque ia Entendi. ocupar muito espaço. Ocupava muito espaço. Não tem onde guardar. Não tem onde guardar. Você entrava no corredor, assim, dos gabinetes dos professores, tinha um monte de maquete no chão, né? Dava pra sempre brincar com aquela sensação de gigante, assim. Power Rangers, né? Que você vai precisando, assim. Da maquete do TFG também, né? Uma maquete que é a derradeira, assim, né? Aquela maquete que precisa falar tudo que você te levou até ali. Uma maquete. E eu fiz de planejamento urbano, então a minha maquete era, tipo, uma escala muito reduzida, não é tão emocionante, assim. Mas eu, tipo, acompanhando várias pessoas fazendo aquela, tipo, a última maquete, ela dá uma trabalheira também, né? Porque tem um peso, né? Tem que ficar boa. Essa aqui tem que... É que apresenta aquele momento final da tua realização ali acadêmica. Representa tudo que você é, né? Família, é isso aqui, eu produzi essa maquete, galera. Caralho, que merda, né? É isso. No meu caso, assim, esses 6 anos aqui me trouxeram até aqui, ó. Esse pedaço aqui. Não, a minha ficou muito ruim. A minha foi... Mas assim, cara, não vou dizer que eu me envergonho, porque... Porque eu sou bem cara de pau, né? Sou cara de pau. Mas eu devia me envergonhar. Mas eu acho que entra até no que a gente tava falando, assim, pra mim, até por ter feito TCC bem depois, assim, tipo, cara, eu já tinha feito, sabe? Eu já tinha feito o que eu queria, então aquela maquete era pra cumprir tabela, então não entrou muito na pira. Mas eu acho que esse negócio de você ter que incentivar, sabe? Você, eu recebi um elogio, então eu acho que eu tô indo bem, então eu vou investir nisso, né? Eu acho que, a hora que um professor corta as asinhas, né? Ou é tipo, isso aí não importa, ou tá errado. Aí você, então por que eu vou fazer? Por que eu vou me dedicar a uma coisa que eu curto, né? Sei lá, cria um trauma e tipo, você nem dá chance. Por Com isso certeza. que eu volto naquilo de você fazer o que você gosta, sabe? Da tua expressão. Cara, tipo, é óbvio, falando como professor, você tem que aprender várias coisas, você é obrigado a saber, né? Tipo, você tem que passar por isso, coisa que você nem gosta muito. Mas no fim das contas, o que me deixa realizado, feliz, assim, como professor, como amigo e tal, é quando o cara tá curtindo e tá fazendo um negócio massa. E você vê, tipo, o produto de um aluno que, sabe, eu curto fazer maquete, então aquele cara vai fazer uma maquete irada, e talvez o desenho fique de segundo plano, não dê muito tempo e tal. E vice-versa. E eu acho que é justo, sabe? Se você sabe que não curte maquete, beleza, cara, sabe? Aprende a fazer pra passar de ano, mas segue a vida, né? Muito boa, cara. Eu acho que isso que você falou, assim, é de abrir o leque pros estudantes, né? Olha, a gente pode testar diferentes opções e aí dentro disso você vai avaliar aquilo que faz mais sentido para você, né? Aquilo que mais te agrada fazer. Isso quando você falou assim, como marca, às vezes, comentários de professores, né? Sejam eles positivos ou negativos. Eu lembro que teve uma maquete que eu fiz de um prédio e aí um professor pegou a minha maquete, assim, logo que entregou, ele falou, cara, ele nem sabia de quem que era essa maquete, né? Ele pegou e falou, nossa, gostei muito dessa proporção do térreo pro tamanho da torre e tal. E eu falei, caraca, olha que legal, né? Tipo, será que isso de alguma maneira a maquete me ajudou a entender melhor a volumetria, sabe? Será que eu consegui treinar meu olhar para melhorar essas proporções, sabe? Porra, aquilo ficou tão marcado, assim, para mim, que eu falei, cara, que legal, assim, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, professores, né, falando, incentivando, né? Então, eu acho que isso, assim, você tem um poder, né, de estimular os alunos e tal, para ele depois procurar os seus caminhos, né, de como fazer, né? E eu acho que também dentro desse pensamento, quando a gente está testando maquete eletrônica, croquis e tal, a gente está explorando ideias, né? E cada uma vai dar uma resposta. Então, lógico, talvez um plano ideal seria trabalhar com o máximo de ferramentas possíveis, mas é evidente que daí envolve uma questão de tempo, de custo, de como você também cobra do teu cliente, etc. E aí você vai fazer dentro daquilo que também é possível e dentro daquilo que você gosta e acha que a ferramenta te dá uma resposta mais interessante, né? Porque daí o legal é você talvez usar a faculdade ou o começo, né? Quando você recém se forma, pega lá um projetinho pequeno que você pode perder todo o seu tempo com ele, né? Para experimentar, para fazer, para errar, para testar. E você chegar à tua conclusão, né? Que tipo, cara, eu gosto disso ou eu não gosto.
Não é porque o professor falou, porque, né? Eu fiz e não gostei. E eu acho que é beleza. Não tem que ter essa pressão que, né, todo aluno tem que ser bom em maquete, tem que ser bom no 3D, tem que ser bom na apresentação. Cara, nem sempre. Mas você tem que saber o que você é bom, desenvolver isso, e o que você não é tão bom, tentar melhorar, né? Perfeito. Mas é você, sabe? É você. A única pessoa que importa no teu mundo, assim, é você fazendo o teu projeto. Vocês acham que a maquete, a impressão 3D, ela ajuda nesse processo? Porque é diferente, né? A impressora 3D, ela se acaba tendo um resultado também, imprimindo, digamos assim, um resultado já pronto, né? Se você está falando do modelo completo. Faz sentido isso? Meio que toda nova tecnologia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, meio junto, né? O que eu acho mais legal dela, que eu acho que os alunos e os novos projetos podem se ocupar, é assim, coisas que você não conseguiria fazer cortando um papel na mão, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem formas, né? A gente pega assim, acho que a primeira que vem à cabeça assim, é a Zaha, né? Os projetos dela, que são assim, umas formas bastante complexas, com curvaturas e tal. Então, o fato de você poder imprimir para testar, para ver, até na construção, né, impressora 3D das gigantes que fazem o prédio em si, isso possibilita com tipo formas que a gente só sonhou, né, e nunca conseguiria fazer. Então, eu queria ver numa aula, por exemplo, como professor, um aluno me chegar com um prédio da Zaha, mas ele manja, é assim que essa geometria funciona, eu vou ter que usar a impressora 3D, pá. Isso é muito legal. Mas aí eu acho que ela cria também meio que uma preguiça, né? Porque, tipo, eu vou fazer o meu SketchUp e daí eu mando imprimir o render e mando imprimir a impressão 3D e tá pronto, né? E daí, cara, daí aquela maquete não te serviu para nada, né? Fazer uma parede reta na impressora 3D vai te levar 30 horas, vai custar R$400, ou você cortaria com uma tesoura ali em 2 segundos, né? Então, eu acho que assim, é meio que um mito, né? Falar, vai revolucionar, vai ficar mais fácil. Cara, não vai, sabe? Não vai. Porque ela vai deixar mais fácil aquelas coisas mais. Que assim, que era muito complicado, uma geometria, uma coisinha, um detalhezinho, fazer mobiliário. Mas eu imagino assim, se você vai fazer, né? Sou um grande fã do Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, lá no pavilhão, né? Naquela cobertura, eu não faria na impressora 3D, porque eu não ganho nada com isso, né? Não tem vantagens. Então, eu acho que todas essas tecnologias, impressora 3D, a laser, que eu curto muito, né? Mas, tipo, cara, você tem que dominar, né? Você tem que saber que, às vezes, é muita preguiça você mandar imprimir uma maquetinha porque você não quer, né, cortar 3 fitinhas de papel que sairia bem mais fácil, rápido, barato, bonito. Mas eu acho que é meio mito, assim, sabe? Sim. Tipo, vai facilitar a vida de tudo. Eu às vezes acho que também ela é isso que você falou, você acaba faz para fazer partes do que para fazer o todo, né? Você talvez construir algumas peças, algumas coisas. A gente fez um episódio sobre impressão 3D há um tempo atrás e tinha muito isso de fazer alguns tipos de protótipo, era muito bom, né? Eles estavam explicando pra gente exatamente porque você consegue analisar como é que vai funcionar numa escala maior, umas partes específicas, né? Ou quando você tá, talvez para maquete de detalhe funcione muito bem também. Não, então, eu acho que é justamente isso. A gente aprender a mexer na impressora 3D para fazer um detalhe legal, uma cobertura. Ao invés de eu usar uma Ruffles, eu poderia ter usado uma impressora 3D, sabe? Mas já era 4 da manhã, cara. Não ia dar tempo de imprimir. Ia ter que modelar ela antes, né? Mas assim, e a mesma coisa, e daí a gente pode ir até bem old school, assim, cara, tem coisas que você corta com estilete, tem coisas que você corta com bisturi, sabe, do tipo do papel. Esse estilete que normalmente a gente usa na faculdade, que é para abrir caixa quando chega, sabe, o Amazon, assim, que é uma coisa horrível, assim, que não tem precisão nenhuma. Como é que você vai fazer uma cadeirinha? Então, às vezes você pode usar um bisturi, um estilete, uma máquina laser ou uma impressão 3D, né? Então, eu acho que isso é o legal. E você daí entra nisso, né? Começa a virar meio artista, assim, daí, então eu vou fazer ela de concreto, vou fazer de resina, vou fazer de, sabe, com pedra, madeira, entalhar. E daí o negócio se expande porque você vê que, não é sobre a maquete, mas é sobre a mensagem, né? A história que ela vai contar, que é muito mais interessante.
Exato. Muito bem. Uma coisa que a gente falou por cima, que o Thiago falou por cima, é da questão dos materiais, assim, tipo, quer colocar mais alguma coisa? Dicas, assim, né? De Isso. como fazer e tal. Boa. Eu acho que assim, pensando como naquele negócio de se auto-reforçar, né? Se ficar bom, eu vou melhorando e vou gostando e vai ficando cada vez melhor. Eu acho que umas dicas para maquete, primeiro, com o tempo, sabe? Nenhuma maquete vai ficar super bem feita se você não pensar muito nela e você fizer em 10 minutos, sabe? Aí talvez é muita sorte, mas eu acho que tu precisa ter tempo. A última madrugada não é a hora de fazer, né? De algumas coisas super específicas, assim, que podem parecer bobas, mas tipo, lavar a mão ou usar uma luva, sabe? Essa é uma dica tão boba, mas enquanto você está colando, mexendo, você começa a suar, começa, sabe, a sujeirinha ali da cola, do pedacinho. Então, tipo, a gente começa a ficar meio obsessivo, assim, né, com essa limpeza, porque ela não vai passar pro resto dos materiais. E você vê a diferença. Aprender a cortar, então, assim, usar o bisturi é uma super ferramenta. O estilete é só para coisas grandes. O estilete que fica dançando assim na tua mão, sabe? É uma coisa muito ruim e muito perigoso. A gente vê muito os acidentes que acontecem, eles são em geral porque falta tensão ou o estilete tá velho, sabe? Então quebra a ponta dele e corta porque uma vez você cortou. Se você ficar serrando ele, você vai serrar o teu dedão, sabe? São coisas muito... Não economiza, né, cara? Fica, sei lá, custa R$1,99, né? Mas tipo, coisas super práticas, assim, cola transparente de isopor, ela cola 99% das coisas, sabe? Eu sei que parece, assim, o que é proibido é usar Super Bonder, sabe? Super Bonder é uma grande, eu sei, Renata, a casa eu caiu, sei que, casa olha, caiu. Super Bonder, meu Deus, todo mundo já usou, todo mundo já se arrependeu e todo mundo usou de novo, né? Porque, cara, você vai botar o teu dedão lá na janela e vai, né, tua digital, assim, sendo bem contra o que eu falei, né? Cola branca ou cola transparente de isopor para tudo mesmo. Nunca usem Super Bonder. Se for usar Super Bonder, tem um jeito, uma técnica muito malandra, assim. Primeiro, não compra no mercado aquele Super Bonder que é, sei lá, R$15 uma gota, sabe? Aquilo é um roubo. Você tem que ir numa loja de coisa química, ou material de construção, de tinta, e comprar um potinho que é o mesmo preço e vem pro resto da tua faculdade, assim, de cianoacrilato. Nossa. Então, caraca, isso é droga, velho. Tira isso. Cianoacrilato é o nome químico do Super Bonder, mas não tem é o componente, sabe? E você paga 15 na garrafinha dele, assim. Então, cara, se você vai usar, primeiro não dê lucro para Super Bonder, né? Compra um potinho, racha com os amigos, assim. E a técnica pega um alfinete, isso é sempre para colar, assim. Eu vou tentar ilustrar, né, por áudio. Você pega uma fitinha, uma dupla face, sei lá, cola na mesa. E você dá uma gotinha em cima dela, aquele plastiquinho da dupla face, sabe? Uma gota desse Super Bonder ali em cima. E daí ele não seca, ele não vai endurecer, demora muito mais. Então você já não vai gastar. Aí você pega um alfinete, só dá um tequinho assim no alfinete nessa gota, para pegar quase nada. E para você passar, você sempre passa de baixo para cima, sabe? Então você vai passando o alfinete, tipo, você vai colar um acrílico no outro, por exemplo, né? Você vai passando essa meia gotinha, assim, quase nada, de baixo para cima, bem fininho com a pontinha, porque daí ele vai colando. E não vaza, sabe? Não tem desperdício. Porque é o desperdício que faz colar no teu dedo e ficar feio. Então, essa é uma técnica, assim, que você consegue pegar a manha, sabe? E daí você pode usar o Super Bonder, daí você faz rápido, mas assim, o ideal é não usar, sabe? Porque a chance de ficar porco. Então, assim, muito papel, tem vários tipos de papéis, assim, para você usar, cada um escolhe o seu caso melhor, mas eu curto muito em loja de patchwork, assim, sabe? De fazer cartão de visita, essas coisas, cartão de casamento, que daí você tem papéis coloridos, com textura, com coisa que é massa, e cola com a cola branca. E é isso. E sabe, não tem erro. Mede direito,
mede as espessuras, né? Corta que fica bem massa. E por último, acho que já deu, assim, né, meio que todos os gerais, mas por último de dica é melhor você entregar meia maquete super bem feita do que a metade dela tá bem feita e a outra metade tá bem porca, porque não ia dar tempo e ficou, sabe, cara, engembra ali, e daí... Porque, cara, uma maquete pela metade que ainda tá boa, você consegue terminar ela depois e tirar foto e colocar no portfólio e arranjar um emprego, né? A maquete que você gastou... Pô, você ficou 3 dias, cara, você ficou 3 dias fazendo aquela maquete, daí no último dia não ia dar tempo, daí você só esculhambou lá umas paredes tortas com os dedão ali do Super Bonder, aí você tem que jogar ela fora, sabe? Então, eu, como professor, assim, eu diria, cara, entrega meia maquete, sabe? Mas a metade, é o que você conseguir, só que, assim, super bonitinho, bem feito, limpo, que você ainda tem chance de, né, de extrair algo bom dela, assim. Mas acho que essas são as dicas principais, assim. Ótimas dicas. Bacana. Você quer dar algum livro, algum vídeo? Você teria alguma recomendação nesse sentido, assim? Bom, de referências, eu acho muito legal a gente olhar um arquiteto que a gente gosta, né? Tipo, eu curto esse cara. Qual é a maquete dele? Qual é o desenho que ele faz? E tentar... Assim, eu estou aprendendo, então eu meio que preciso copiar esse cara, né? Usar as estratégias dele. E, então, assim, se você curte esse escritório, por que será que ele faz essa maquete de madeira? Ou faz ela só de papel? Né? As nossas maquetes de papel. E tentar ligar assim, eu gosto desse escritório, talvez eu nem saiba por quê, esse projeto eu acho bem massa, mas por quê? E daí vai escavando essas coisas, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Que você tira essas referências de coisas que você gosta e vai tentando entender por que eu gosto e por que eu faria algo assim, então... essa é a minha dica de referência, sabe? Vai no que você curte. Eu acho que é muito mais útil do que ficar vendo livros de maquete, que tem vários e é bem legal. Boa. Né? Isso é uma coisa bem massa, especialmente com o Instagram, assim, né? Tem várias contas de galera que faz maquete e tal, então tem que ficar vendo, né? Ficar vendo, curtindo. E se E inspirando. botando em prática. E botando em prática. Olha, eu fiquei inspirada a fazer maquetes. Boa, Rê. Eu também. Uma década Vamos depois, começar? não, mais de uma década depois, bem, enfim, a gente não ia falar de datas, mas Alguns anos depois. Alguns anos depois, estou inspirada a voltar. Vamos botar na prática, tirar fotos e postar no Instagram, então. Isso aí. Isso, vou cobrar. Mas que bom. Exato. Que bom. Eu acho que a gente tem que achar o nosso jeito, assim, né? A nossa maquete massa, assim. Essa é a mensagem. Aí você fica feliz, que é o que importa. Perfeito. Fechou. Talvez minha maquete massa seja meio porca, mas tudo bem. Essa é a minha linguagem. A primeira é porca, depois vai ficando melhor. Ou... A minha linguagem é com a minha digital de Super Bonder, é isso que eu digo. Isso. A minha assinatura. Né? É minha mesmo. Maquete. É minha, só minha. Mas é isso então, pessoal. Valeu? Fechou. Obrigada mesmo por ter participado e compartilhado um pouco dessa arte. Valeu, Thiago. Muito obrigado aí. Massa. Pô, muito massa pensar essas coisas assim, umas coisas que a gente falou aí. É bom, né? Curti. Sempre bom. Sempre massa. Thiago, você quer deixar algum contato teu? Bom, acho que no Instagram é o mais fácil. A maioria dos trabalhos que eu estava falando tem da faculdade, né, da Católica de Joinville, FAO Católica SC. Dá para procurar lá. Ou algumas coisas do escritório, talvez é o jeito mais fácil de me achar, que é no n8studio.br. Procura no Instagram e N de N. 8 N de navio, 8 de 8. E estúdio com S mudo, né? Com S, sem o E. Isso aí. @N8studio, então. .br. .br, isso aí. Fechou, galera. Então, um grande abraço, até a próxima. Até. Vamos lá, pessoal, aos agradecimentos do episódio. Primeiro, gostaria de agradecer todos aqueles nossos contribuintes do PicPay que nos ajudam a manter esta bagaça aqui. Um abraço para Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Fernanda Floriani, Paula Dias, Fernando Ferrarese, Leonardo Castilho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Lauren Baldinazzi, Amélia Sakie, Leandro Dias, Charion de Souza, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Nélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Alfredo Andreasa, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! E temos
e-mails e mensagens essa semana? Eu vou ler a mensagem aqui do Leandro Jaque. Ele mandou lá pra gente o seguinte: vocês são demais. Deixaram o convidado super à vontade, fizeram perguntas no tempo e no assunto certo. Gostaria muito de ter ouvido os bastidores. Eu passaria mais 2 horas ouvindo as experiências do Sr. Márcio Uehara tranquilamente. Isso é um podcast de qualidade. Se não fosse vocês, dificilmente eu teria essa experiência real de uma pessoa que trabalhou diretamente com Star Architect. Esse formato de bate-papo é muito bom. Apostem nisso. Filmem os encontros. Vai ser muito bom acompanhar. Obrigado e parabéns novamente. É que agora ia ser, tipo, filmar pessoas isoladamente com câmeras, né? Seria filmar a webcam. Assim. Não tá com o mesmo impacto do glamour que tinha antes, né? Exato. É que tem alguns podcasts aí da atualidade que estão fazendo bastante presencial, né? Mas aí não sei se os caras estão tomando vacina, se estão fazendo teste de Covid, mas aqui a gente vai ser ainda no vacinado ainda, virtual. Né, Cazu? Então vamos aguardar. Vou ler aqui a mensagem do Charion de Souza, também falando do Márcio Uehara. Episódio ficou muito massa, é transformador ouvir a perspectiva do Márcio. Como vivemos estudando as obras e a vida dos grandes arquitetos, só vemos o que eles querem mostrar. Vemos o personagem, como vocês mesmos sugerem. Nossa, eu viajei demais ouvindo. Ele andando pelo escritório, cantando ópera, rindo junto e mandando parar de rir. Aí como é que é? Aí, larga já terminou o seu café, né? É bom, isso foi uma piada dentro do episódio lá. Mas realmente o Calatrava é esse cara cantador de ópera, né? Um vozeirão, segundo o Márcio Uehara. E eu vou ler o outro aqui também do Vitor Medeiros. Pô, acabei de ouvir, muito bom episódio. Gostei também porque achei que ficou uma vibe parecida com desses podcasts de conversa que estão na moda agora. Olha aí, ó. Que normalmente são ao vivo, num formato mais de bate-papo de longa duração. Vocês podiam pensar em fazer episódios mais nessa pegada de repente. Legal, Vitor. A gente tem tentado agora fazer assim, mais entrevistas, né, com pessoas, assim, arquitetos que têm essas experiências para compartilhar um pouco com a gente. Eu acho que tem sido um formato legal até para a gente ouvir outras histórias aí, né? Mas que bom, a gente fica feliz que vocês tenham gostado, hein? E olha aí, Cazu, eu quero ler também uma mensagem que a gente recebeu no Instagram do Rodrigo Ribeiro. Ele falou assim: olá, Cazu, Gabriel e Renata. Hoje vim aqui para agradecer a vocês, não a um episódio específico, mas ao podcast como um todo. Eu sou técnico em edificações e eletrotécnica. Atuo como projetista em BIM e alguns anos atrás eu já cheguei a iniciar o curso de arquitetura e urbanismo, mas infelizmente não pude prosseguir. Porém, ultimamente, acompanhando alguns podcasts de arquitetura, em especial de vocês, que me fez reencontrar aquela pequena chama da paixão pela arquitetura quase esquecida e me senti muito incentivado a voltar à faculdade, mesmo tendo 41 anos e acima da idade média de quem faz o curso. Me sinto hoje muito preparado e motivado para prosseguir com a graduação, que sei que não é fácil, mas acredito que vale a pena. Talvez mesmo sem vocês saberem, todos os papos, discussões, reflexões abordadas nos episódios me motivaram muito a encarar os desafios do curso. Enfim, voltei à faculdade e espero em breve poder comemorar a chegada da minha carteirinha do CAL. Obrigado mesmo e um abração. Parabéns! Muito legal. Cara, que mensagem legal, hein, Rodrigo? Porra, fico muito feliz que a gente de alguma maneira pode ter contribuído aí contigo nessa, como é que se falou ali, retomada da paixão pela arquitetura, cara. Porra, que legal. E mesmo tendo 41 anos de idade, eu acho que nunca é tarde, cara, e manda bala, assim. Daqui a pouco você já pega a tua carteirinha do CAL aí. A faculdade de arquitetura é difícil, né, mesmo, cara, e é bem trabalhosa, mas eu acho também que cursar a faculdade já com uma experiência profissional, né, cara, e com uma cabeça mais madura, também, cara, facilita muita coisa, né, cara? Porque a faculdade, ela é difícil mesmo, mas é porque também, pô, a galera lá de 17, 18 anos tá com outro objetivo, né, cara? É verdade, mas acho que você tem razão. A gente mais velho, assim, vai de outra forma, né? Vai com uma outra cabeça, vai ser super produtivo. Isso aí, cara. Boa sorte e parabéns pela sua decisão de continuar o curso aí. Valeu! Então é isso, pessoal. Isso aí, quem quiser falar com a gente, Cazu, como é que entra em contato? E manda mensagens lá nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, que é o contato@arquipapo.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Beijo. Tchau. É a luz que ilumina essa estrada escura. Não, foi mal, desculpa. Eu vou cortar essa parte. Não, é que ela tomou um rumo Meu, inesperado. É assustador. A alegria das crianças do dia a dia. É meio cuzão, assim, né?
É mais por isso. Então eu falo e depois você. Mas depois você dá uma complementada. Fiz pro Frodo. Eu vou falar, né, gente? Isso aí não... mas agora você Foi mal, vou cortar isso aí. Agora eu tô bem. Tô curado. Bah.